Boa noite, igreja, paz do Senhor para os irmãos. Sei que os irmãos estão aí no conforto da tua casa, mas eu te convido agora a reunir aí juntamente conosco a sua família para louvar e bendizer o santo nome de Jesus, aquele todo-poderoso, aquele que reina sobre todas as coisas, amém? Vamos orar para Deus nos abençoar nesta noite, a falar conosco poderosamente. Senhor, muito obrigada, Deus, por estarmos na tua presença. Que nesta noite o Senhor venha sobre nós. Que o Senhor venha falar nos nossos corações de forma tremenda e especial. Cada louvor, ó Deus, que for cantado aqui, que o Senhor venha receber com um cheiro suave. A tua mensagem que for pregoada, que venha de encontro aos nossos corações. Deus, nesse momento eu quero pedir pelos meus irmãos que estão em casa. Senhor, que o Senhor venha abençoar grandemente cada um dos teus filhos. Abençoa, Pai, o lar da tua família, ó Deus, da tua igreja. Senhor, que nesta noite nós viemos nos render diante do Senhor, abrir os nossos corações para o Senhor. Em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Vamos louvar a Deus, bem animado. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, teu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, teu poder sobre mim. Contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Glória a Deus, aleluias. Nesse momento vamos continuar louvando ao Senhor em uma canção que diz me derramar. E nessa hora, se curva diante do Senhor, feche seus olhos nessa hora.
Se desprenda agora de toda distração, tudo aquilo que possa tirar a sua atenção do Senhor nesta hora. Vamos fazer dessa canção uma oração, pedir ao Senhor que venha derramar a tua presença sobre a tua casa, sobre a tua família neste momento. Vamos clamar pela presença do Senhor. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Diga! Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, de esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. És formoso, dizer que és formoso. És formoso, dizer que és formoso. Gratos somos, Senhor, porque de fato Tu és formoso, Tu és maravilhoso, Tu és bondoso, Tu és Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Tu és o nosso Pai.
O Senhor é aquele que cuida de nós. O Senhor é aquele que supra todas as nossas necessidades. Senhor, continue, ó Pai, se mostrando presente na vida de cada um dos meus irmãos. Continue sustentando, ó Pai, cada família, Deus. Só Tu sabes, Senhor, o que cada um nesse momento precisa. Só Tu sabes, Deus, o que se passa na mente, no coração. Só Tu sabes, Senhor, aquilo que te traz tristeza, angústia. Se algum irmão, ó Pai, estiver angustiado, abatido, que a Tua presença, ela venha inundar cada um dos Teus filhos, que reina a Tua paz, que reina a Tua alegria, ó Deus, em cada casa agora. Ah, Senhor, vem, ó Pai, e se mostra, Senhor, presente na vida de cada um dos Teus filhos. Porque, Senhor, como somos gratos a Ti, ó Pai, pelo Teu amor derramado sobre as nossas vidas. O quanto o Senhor é presente, sim, ó Pai, em momentos de luta, de tribulação. E também tendo a certeza de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor ainda há de fazer por nós, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor é Pai zeloso e cuida de nós. Ah, Senhor, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, recebe a nossa oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos continuar louvando, querido, nessa canção que diz: nenhuma condenação há. E você crê neste momento que nenhuma condenação há na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Adore ao Senhor aí na tua casa. Faz a tua casa agora um templo do Senhor. Chame a presença dEle aí na tua casa. Oh, Espírito Santo de Deus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer da gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, E ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que nele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em Ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em Ti, querido Senhor. E quase parando sem força, vigor, a gente lê a palavra e
poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que nele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor, obrigada, Senhor, pela tua presença real no nosso meio. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia derramada sobre nós todo instante. Que possamos confiar em ti, Pai, não importa as circunstâncias, não importa os problemas, mas a cruz, ela revela para nós o amor incondicional. A cruz revela para nós que nós já somos mais do que vencedores. Então, Senhor, que possamos a cada dia confiar no Senhor, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Então, ó Pai amado, continue, Pai, trazendo a esperança sobre nós dia após dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus possa continuar ministrando aos nossos corações nessa noite. E é interessante que o cântico que nós acabamos de entoar, ele frisa algo muito importante. Uma verdade que muda toda a nossa vida, toda a nossa perspectiva, de vivermos livre de toda e qualquer condenação, sobretudo da condenação daquele que tem todo o poder para nos julgar, e podendo nos condenar, escolheu nos redimir. Mas mais interessante ainda, acerca desta canção, é que esta canção, assim como as demais que entoamos essa noite, ela é profundamente bíblica. E esse refrão, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, nada mais é do que um ecoar das palavras do apóstolo Paulo. Palavras essas, embora nessa noite continuemos a navegar no livro de Atos, mas essas palavras são as palavras que o apóstolo Paulo profere em uma de suas cartas, especificamente a carta à igreja em Roma, Romanos, capítulo de número 8. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 8, no versículo 1, vai dizer o seguinte: portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E não é por um acaso que o apóstolo Paulo fala isso. E é importante que nós entendamos o contexto dessa palavra, desta canção que nós entoamos. Quando o apóstolo Paulo diz que não há nenhuma condenação, ele está em Roma justamente porque foi condenado. E a história desta condenação injusta, esta condenação humana, é a história que nós vamos ler no livro de Atos, e agora sim, especificamente, no capítulo de número 25, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 25. E como nós temos navegado até aqui, e você tem visto sobre isso, Lucas, o autor do Evangelho de Lucas, o Evangelho que leva o seu nome, e também do livro de Atos, ele vai narrando a vida de Jesus, sobretudo no seu Evangelho. Ele narra a promessa que Jesus havia feito, o derramamento do Espírito sobre a igreja.
ele vai focando em Pedro e no final desse livro, ele começa agora a trazer um destaque, um enfoque sobre a vida do apóstolo Paulo. E nós temos visto que até aqui, então, o apóstolo Paulo, ele vai a Jerusalém, e ao chegar em Jerusalém, ele é perseguido, ele é condenado injustamente. E diante de tudo isso, diante de um povo que queria destruí-lo, diante de autoridades que também queriam manter o seu poder, alguém é condenado. Agora, olha que interessante, como alguém que está sendo condenado injustamente pode dizer que nenhuma condenação há? E aí, quando nós pensamos sobre isso, que nenhuma condenação há, por vezes nós podemos ser levados a pensar, por exemplo, de que nada de ruim vai nos alcançar. E nenhuma condenação há, não é necessariamente nada de ruim vai acontecer contigo. Nada de ruim acontecerá com você, não é isso. Nenhuma condenação há, é a convicção que, ainda que coisas ruins ocorram conosco nesse tempo, nós sabemos que no final, nós podemos manter a nossa esperança, porque a circunstância desse tempo não pode mudar a eternidade que Cristo, por não nos condenar, nos assegurou. E no capítulo, então, de número 25 de Atos, nós vemos o seguinte: 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém, contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia, e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali as acusações que têm contra este homem, se realmente ele fez algo de errado. Tendo passado com eles 8 a 10 dias, desceu para Cesareia, e no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas graves acusações que não podiam provar. Então Paulo fez sua defesa: nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim, acerca dessas acusações? Paulo respondeu: estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que merece pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim, por estes judeus que não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a ele. Apelo para César. Depois de ter consultado os seus conselheiros, Festo declarou: você apelou para César irá. Palavra de Deus para nós nessa noite. Nós até aqui vimos esta, por assim dizer, saga do apóstolo Paulo, que agora é condenado injustamente, é vítima de inúmeras acusações, e que agora ele está diante ali de Festo. E é importante que nós venhamos a retomar todo o panorama, ainda que de uma maneira breve. Na verdade, quando Paulo é conduzido às autoridades, naquela época, a autoridade vigente chamava-se Félix, que depois de 2 anos é substituído por este que aqui está, Festo. E que Lucas nos conta que Festo vai a Jerusalém, e ao chegar a Jerusalém, passados-se 2 anos, parece que o assunto não morreu. Paulo continua sendo o principal alvo dos judeus, o principal alvo dos religiosos. Eles não estão satisfeitos, eles querem ver Paulo morto. E para isso, então, agora eles começam esse diálogo. E Festo, então, os propõe o seguinte: olha, Paulo está em Cesareia, e eu só posso trazê-lo para cá se assim ele aceitar, uma vez que ele também é cidadão romano. Mas façamos o seguinte: vamos comigo, reúna a liderança, e voltemos comigo então para Cesareia, e lá nós poderemos indagar, interrogar Paulo sobre essa possibilidade. Mas o apóstolo Paulo, ele certamente está bem atento a tudo que já ocorreu até ali, e ele se lembra que, inclusive, para que ele chegasse em Cesareia,
foi necessária a intervenção de seu sobrinho, que avisou as autoridades de que havia um plano de matar Paulo no trajeto de Jerusalém a Cesareia. E esse mesmo plano começa a ser mais uma vez tirado, por assim dizer, da gaveta. Eles planejam, então, matar Paulo se ele fosse mais uma vez removido de Cesareia até Jerusalém para ali ser condenado. E ele rapidamente percebe que não, eu não quero ir para Jerusalém. Ele rapidamente percebe de que há mais uma vez um plano dos judeus para atentarem contra a sua integridade. E ele vai dizer o seguinte: olha, eu não fiz nada contra a lei dos judeus, eu não fiz nada contra o templo, eu não fiz nada contra o César, a autoridade. Então, eu tenho um direito de recorrer, eu tenho um direito de fazer um apelo. Eu quero ser julgado no tribunal por César. Apelo a César. Bem, onde César ficava? César ficava em Roma. Por isso, então, essa canção que nós entoamos nesses últimos momentos, ela é tão significativa para tudo que nós estamos falando aqui. Porque é em Roma, quando Paulo é levado para lá, para ser condenado pelo César, é quando Paulo é levado a Roma e vai ficando cada vez mais perto da sua morte. É lá que ele escreve essas palavras: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Mas não há condenação, mas Paulo parece sofrer de inúmeras acusações que, como nós temos visto até aqui, são injustas. E a pergunta que talvez nós precisemos nos fazer nessa noite é: como nós lidamos com a injustiça? Como nós lidamos quando as coisas parecem não ocorrer da forma como nós gostaríamos? Por que, inclusive, coisas ruins ocorrem às pessoas boas? Inclusive, isso é um título de um livro. Quando coisas mais alcançam pessoas boas. Como explicar? Como explicar que pessoas tão dedicadas ao trabalho, porventura percam o emprego? Como explicar pessoas que cuidam de sua alimentação, cuidam de sua saúde, e em algum momento acabam recebendo um diagnóstico de uma doença em estado terminal? Como pode uma família que talvez esteja a desfrutar ali do seu lar, do seu aposento, e numa chuva, ou melhor, numa tempestade, como nós vimos nos últimos dias, nos noticiários, perdem não apenas o seu lugar, não apenas a sua moradia, mas perdem a sua vida. Quando não, alguns até conseguem sobreviver, mas sozinhos. Como explicar? Como explicar as tragédias? Como explicar tudo o que talvez você também esteja passando e sequer entende o porquê? Bem, eu não me aventuro a explicar, não tenho essa resposta. Inclusive, a resposta que a palavra nos apresenta não é nada confortadora. Talvez ela até nos incentive de alguma forma a questionar. E eu me lembro das palavras de Salomão, para explicar, de certa forma, como algumas coisas acabam não fazendo sentido. Em Eclesiastes, Salomão, já no final da sua vida, no capítulo 9, no versículo 11, ele diz o seguinte: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são tão ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. E essa fala de Salomão, ela destrói de uma vez por todas essa esperança ingênua, esse otimismo exacerbado dos nossos dias, aonde as pessoas falam: olha, se você fizer, se você se dedicar, você consegue. Parece que Salomão não concorda muito com isso, porque ele vai dizer: olha, nem sempre os mais velozes ganham, nem sempre ou aqueles que são mais abastados, são ricos, necessariamente são os mais prudentes. Parece que, palavras de Salomão, há um fator chamado acaso, o que inclusive de forma alguma anula o fator Deus, a Deus que governa sobre todas as coisas.
Mas acaso é aquilo que nós não sabemos explicar, que não há uma resposta. Mas não é o acaso, e voltando então para Atos dos Apóstolos, para a história do apóstolo Paulo, não é um acaso que está ali interferindo na história ou na trajetória do apóstolo Paulo, pelo contrário. É justamente a palavra de Deus, a direção de Deus. Inclusive, anteriormente, Deus claramente diz para Paulo, no momento que ele é jogado nessa fortaleza, ele é levado até o governante vigente naquele primeiro momento, Félix. Quando Deus o aparece na prisão numa noite, diz: olha, você testemunhará, aqui como testemunhou em Jerusalém, testemunhará de mim em Roma. E agora é para lá, que o apóstolo Paulo, ciente desta palavra, ou por assim dizer, desta promessa, é para lá que ele vai. É para lá que ele clama para ser enviado. É ao César. Quero ser julgado pelo César. Mas, no momento em que Paulo está aqui fazendo sua defesa, é interessante de que, até aqui, nós temos visto os atos do Espírito Santo através da igreja, através das pessoas que Deus escolheu, homens, mulheres, crianças, alguns ilustres conhecidos, Pedro, Paulo, Estevão, alguns outros ilustres desconhecidos. O exemplo, o sobrinho de Pedro, não sabemos, o sobrinho de Paulo, não sabemos o seu nome. Enfim, a grande questão que nós passamos a ver aqui é que agora parece que algo está mudando. Porque no capítulo 16 de Atos, e você fala assim: nossa pastor, mas a gente já está aqui no Atos 25, e o senhor está falando do 16, Atos 16, se você observar essa narrativa construída por Lucas, é a partir de Atos 16 que ele sai de um simples observador, telespectador, ele sai do papel de alguém que está contando a história. Em Atos 16 ele se inclui na história, quando ele começa a usar o plural. Então nós embarcamos, nós fizemos. E a pergunta é: cadê o nós aqui? Parece que todo mundo sumiu, só Paulo está aqui. Parece que aquele Lucas que entrou no barco lá no capítulo 16, parece que ele pulou do barco quando o navio aparentemente começou a afundar. Alguns estudiosos inclusive vão dizer que é nessa temporada em que Paulo passa preso, exilado, cerca aí de pouco mais de 2 anos, é nesse período que alguns vão dizer então que Lucas se dedica a compilar todos esses fatos, todas essas narrativas que hoje nós conhecemos como Lucas Atos, mas que antes era o único livro, por assim dizer. E é nesse período então que alguns vão dizer que Lucas começa agora a juntar essas informações, e é justamente esse fato, inclusive, que corrobora com a ideia de que o excelentíssimo Teófilo, para quem Lucas escreve, é justamente alguém que talvez pudesse interferir na situação de Paulo. É como se Lucas estivesse aqui redigindo toda a história e levando para alguém que naquela época pudesse mudar aquela situação. Na data de hoje, quando nós aqui estamos, os noticiários nos trazem notícias que causam uma certa apreensão em nossos corações. A iminência de um conflito entre nações que pode envolver as grandes potências desse tempo. E aí então nós vemos que no meio desse conflito, sobretudo ali as nações que de certa forma estão ali a protagonizar toda essa cena, esse alvoroço, Rússia e Ucrânia, nós vemos então, por exemplo, que o governante, o ministro da Ucrânia, vai até as Nações Unidas, e ele agora aclama, fala: olha, é preciso que as nações, é preciso que aqueles que entendem o perigo que não apenas uma nação está a correr, mas que pode envolver todo o globo, é preciso que nós façamos alguma coisa. E por que eu falo isso? Para trazer um paralelo com aquilo que talvez, possivelmente, Lucas quisesse fazer. Ele vai até aqueles que, porventura, poderiam interferir e evitar que Paulo fosse injustamente condenado, apesar das acusações nada fundamentadas na verdade. Inclusive é uma palavra interessante, verdade.
Porque nós, nesse tempo, cada vez mais falamos, sobretudo um versículo que se encontra em João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas o que está, ou qual foi a principal causa de Paulo estar preso? Não foi a pregação da verdade? Então, afinal de contas, que liberdade é esta que a palavra fala? Uma vez que estamos diante de um homem que foi condenado, preso injustamente, justamente por apregoar a verdade. A liberdade que a palavra nos confere é a liberdade que, mesmo em meio a uma circunstância de aprisionamento, nós podemos nos sentir livres. E livres de quê? Livres de onde? Livres do poder do pecado. Livres desta condenação eterna. Condenação essa que não há para quem está em Cristo Jesus. Portanto, o apóstolo Paulo pode estar sendo condenado pelos homens, pode estar sendo aprisionado, como de fato estava, pelas autoridades da época, mas ainda assim, ele é um homem livre, e um homem que sobre ele não há nenhum tipo de condenação. Mais interessante ainda é observar que Paulo faz a sua defesa mais uma vez sozinho. E é interessante que quando nós olhamos aqui para a história de Paulo, narrada no livro de Atos, alguns escritos de Paulo ganham uma nova interpretação. Como fiz questão de mencionar para você, Romanos 8, versículo 1, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Mas também há as falas, agora já no final da sua vida, em Roma, quando Paulo escreve a Timóteo, na sua segunda carta, e vai dizer, olha, na minha primeira defesa, ninguém compareceu, eu estava sozinho. Paulo está experimentando tudo isso, e Lucas está nos narrando cada um desses fatos no livro de Atos. Mas, enquanto meditava ao longo dessa história, algo saltou aos meus olhos, enquanto Lucas faz questão de nos narrar os fatos, os momentos e até mesmo alguns detalhes. Mas a fala do apóstolo Paulo, que você vai encontrar aí no capítulo 25, versículo 8, é que me saltou aos olhos. Quando, diante daquelas acusações, Paulo faz a seguinte defesa: nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo e contra César. Interessante que nós tendemos a pensar ainda nos dias de hoje, de que circunstâncias adversas necessariamente são resultado de algo errado que você possa ter feito, ou melhor, de um pecado que você possa ter cometido. É mais ou menos a filosofia dos amigos de Jó. Se você está passando por alguma coisa ruim, algo não muito bom você realizou. Mas acontece que Paulo está passando talvez por uma situação muito delicada, uma situação ruim. Mas ele tem plena consciência de que ele não fez nada de errado. E nada de errado contra quem? E agora ele menciona uma tríade. A tríade do poder que foi subvertido do seu principal propósito. Vou te explicar. Nós hoje falamos, ainda hoje falamos, um dito popular, que a justiça tarda, mas não falha. Bem, diante das notícias que a gente assiste diariamente, nós até mesmo nos questionamos se existe justiça, e se existe, sim, ela está bem atrasada. E diante desse texto aqui, eu poderia dizer que sim, a justiça tarda e falha. Porque aqui o que nós estamos vendo é a condenação de um homem inocente, que foi deixado, por assim dizer, aprisionado por 2 anos, tão somente pelo capricho dos governantes da época. Nada muito diferente do que nós vemos hoje. Mas, como eu disse, o que me chama a atenção é que o apóstolo Paulo, ele menciona 3 grandes poderes daquela época, mas que também são 3 grandes poderes nos tempos de hoje: a lei dos judeus, o templo e o César. E aí você talvez se pergunte, ainda hoje, mas ninguém aqui é judeu? Inclusive, a gente não conhece nenhum governante chamado César. Mas
é o simbolismo por detrás dessa tríade. A lei dos judeus simboliza a religião. O templo simboliza os rituais. E César simboliza o governo estabelecido, o governo político, o governo que nesse tempo, e aí não aprisione a sua mente ou não distorça essa fala como a um governo específico, mas como ao poder vigente nessa época, seja nessa nação, seja de qualquer outra. Esse mesmo poder é o poder que de alguma forma influencia a nossa vida. Para nós que cremos na palavra de Deus, bem, essa palavra, a nossa religião influencia a nossa vida. Não apenas a nossa, mas toda religião, no seu conceito mais profundo, ela tende a influenciar a forma como o indivíduo se comporta. Porque a religião também é composta de símbolos. Então, para nós, a cruz que expressa a vitória, para outros ainda hoje expressa vergonha. E alguns outros símbolos que para nós também representam vergonha e até mesmo por vezes desperta algum outro tipo de sentimento que nós não gostaríamos de ter, para outros que professam uma outra religião, tem um outro significado. Mas a grande questão aqui que Paulo começa a dizer, olha, eu não cometi nada de errado contra a minha fé, contra a minha religião. Eu não cometi nada de errado contra o templo. Lembre-se, o templo era o lugar onde os rituais eram praticados. É como se Paulo estivesse falando, olha, eu não fiz nada que me fizesse passível de uma condenação como essa que vocês estão agora a trazer sobre mim. E mais ainda, eu não pequei contra a minha religião, eu não pequei contra os rituais estabelecidos e tampouco fiz algo que ofendesse ao governo estabelecido. Mas essa mesma fala que Paulo usa para se defender, nós podemos perceber a acusação que Paulo está fazendo. Porque no momento que ele se defende, ele também traz à tona, traz à luz, como os poderes podem ser pervertidos e usados de uma maneira totalmente incorreta. Que ao invés de produzir vida, produz morte. Pensa, num país como o nosso, numa nação como a nossa, de dimensões continentais, ainda hoje há pessoas morrendo de fome. E a pergunta que nós podemos fazer, será que isso é justo? No tempo como o nosso, aonde não nos faltam informações, ainda há muitos de nós que se usa desse espaço, o templo, para apregoar outros tipos de palavras, de ideias que nada tem a ver com o Evangelho. E eu pergunto para você, isso é justo? Pior, há alguns que fazem da religião um instrumento de poder, ao ponto, veja isso, ao ponto de nós termos, neste tempo, pasme você, neste tempo, temos grupos de, deixa eu procurar uma palavra menos agressiva, facções criminosas, que fazem questão de trazer sobre si Israel no título, que fazem questões, olha, nós traficamos drogas, nós matamos pessoas, mas aqui na nossa zona de atuação, não pode ter um outro tipo de religião que não a cristã, porque nós somos a facção criminosa evangélica. Não faz cabimento. Mas o que é isso? A distorção da lei, a distorção da palavra. Tudo mais é permitido em nome de Deus. E quantos não têm matado em nome de Deus? Quantos não têm julgado injustamente pessoas em nome de Deus? Quantos em nome de Deus não têm deixado as suas convicções para se juntar a poderes temporais, aos Césares desse tempo? O apóstolo Paulo vai dizer, nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo e contra César. E essa tríade é a tríade de poderes que Paulo está a enfrentar. É mais ou menos aquele jogo, né? Todos contra um. São todos os poderes da época contra o apóstolo Paulo. E talvez, só talvez eu
Se eu estivesse a presenciar aquele fato, eu diria, esse homem, ele não pode estar sozinho, ele não pode estar certo. Se todo mundo, se os religiosos, se as pessoas que têm como prática estar no templo, se as autoridades da época, se todo mundo fala que esse cara está errado, ele deve estar errado. É impossível que todos estejam errados e só ele esteja certo. Afinal, a voz do povo, complete a frase? Bem, não complete a frase, porque essa frase também está errada. A voz do povo não é a voz de Deus. Porque a voz do povo é aquela voz que clamou por Barrabás. E essa mesma voz que está clamando aqui pelo sangue do apóstolo Paulo. E isso então nos remete à situação do tempo que nós nos encontramos. Será que nós podemos deliberadamente, de maneira convincente, atestar de que temos plena convicção da nossa fé, daquilo que temos pregado, e que não temos feito nada de errado, ainda que os religiosos desse tempo digam ao contrário, ainda que para alguns, aquilo que nós estamos a falar, estamos a pregar, vá de encontro a esse lugar, ao templo, lugar aonde também é uma zona de influência, ou ainda que as nossas palavras atemorizem os governantes da época, porque lembre-se, Paulo está falando de uma esperança futura. Esperança essa que consiste em uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus, o Cristo, o Rei, o governante. E naquela época, assim como hoje, ninguém quer dividir a sua glória. Ninguém quer um outro poder que traga ameaça. E Paulo então está pregando justamente isso. Paulo está pregando um novo tipo de poder. Um poder que não se baseia tão somente em um grupo religioso, um poder que não está enclausurado num templo, e um poder que tão pouco pode ser encontrado nas esferas políticas e sociais daquela época, assim como da nossa. Paulo está pregando sobre um poder que é sobre todos os poderes. Na verdade, ele está pregando sobre o Rei dos Reis, sobre o Senhor dos Senhores, sobre a verdade suprema, sobre a liberdade verdadeira. Paulo está pregando sobre Jesus Cristo de Nazaré. E isso me faz pensar e entender que em alguns momentos, quem sabe, na maior parte deles, pregar de maneira genuína essa palavra de libertação, de salvação, nos levará por uma rota de colisão com a religiosidade, com aquela falsa espiritualidade e até mesmo uma rota de colisão contra os poderes, contra a filosofia, contra os governantes, enfim, contra o poder estabelecido na época vigente. Ainda que isso possa nos levar para a prisão, para um contexto de dor, de sofrimento, de abandono, de solidão, será que diante de tudo isso, nós seguiríamos ou seguiremos firmes na pregação do Evangelho? Será que teremos plena convicção de que Roma não é o nosso fim, mas ao contrário, como o próprio Senhor havia dito para Paulo, você testemunhará em Roma? Será que nós conseguimos entender que, por vezes, o lugar do nosso sofrimento pode ser o lugar do nosso testemunho? Será que nós podemos entender que, às vezes, o nosso sofrimento vai ser a nossa maior pregação, a nossa maior mensagem? Será que nós entendemos que, às vezes, vai ser o nosso maior fracasso a causa do nosso maior sucesso? Paradoxal, né? Contraditório, aparentemente contraditório, mas é isso. Porque, inclusive, muitos de nós, ainda que inconscientemente, e de fato nós não podemos de alguma forma ignorar a representatividade do apóstolo Paulo para a história do cristianismo, mas é muito comum às vezes nós falarmos até mais dele do que o próprio Jesus. Mas por que disso? Porque é um homem que enfrenta o que enfrentou, que suporta os sofrimentos da maneira que suportou, é digno de nota na história. Agora imagina que se tudo que Paulo faz desse certo, não seria uma história interessante? Nós, seres humanos, nos identificamos com histórias de superação. E superação só faz sentido diante do fracasso. Se alguém só conta sucesso, a gente fica até, assim, só conta vantagem essa pessoa. Tudo dele dá certo.
Tudo Ele é o bom. A gente cria até um certo palavra agora bem jovem, bem contextual, bem do momento. Cria o ranço. Pô, essa pessoa, tudo só conta vantagem. Tudo dela dá certo, e para mim nada dá certo. Mas quando você olha, ouve, percebe, ou tem acesso à história de alguém que talvez esteja sofrendo tanto quanto você, o sentimento que é gerado não é um sentimento de repulsa, mas é identificação. Nossa, essa pessoa passou por o que eu passei. Ou está passando por algo muito pior e conseguiu vencer. Uau, como que ela fez isso? Nós nos identificamos com as histórias de superação. E esquecemos que, mais uma vez, que elas só fazem sentido em meio ao fracasso. O aparente fracasso de Paulo, foi a maior causa do seu sucesso. Porque foi lá, acusado injustamente, preso injustamente, que ele teve acesso às grandes autoridades, às quais ele pregou, inclusive. Ele enxergou, no meio do sofrimento, uma oportunidade. Ele enxergou, ou melhor, ele fitou o seu olhar, não na circunstância, inclusive circunstância essa aqui também, na mesma carta aos Romanos, que ele vai dizer, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ou em outras versões, sofrimento, não pode ser comparado com a glória que em nós há de ser revelada. Quando nós agora ouvimos, repetimos esses versículos, cientes do contexto, elas ganham um novo significado para nós. Elas ganham uma nova força, que inclusive nos encoraja. Olha, esse homem, diante de tudo isso, ele perseverou, porque o seu olhar não estava na circunstância, o seu olhar estava na eternidade. E sabe por que ele podia olhar para a eternidade? Porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Nessa noite eu quero te convidar a voltar o seu olhar para a eternidade, a voltar o seu olhar para Jesus Cristo e tirar o seu olhar da circunstância. E não quero dizer com isso para você viver alienado, não, mas entenda que a circunstância é justamente isso, é algo circunstancial, começou, mas vai terminar, assim como o tempo, assim como o dia, tem um espaço específico para começar e há um espaço específico para terminar. Mas o que é a eternidade? O que é aquilo que Jesus nos assegurou na cruz? Quando não imputou sobre nós nenhuma condenação. Ele nos assegurou a eternidade. A eternidade é a ausência de tempo. Quanto tempo tem na eternidade? Na eternidade não tem tempo. Nós não precisamos nos preocupar. Aqui não. Aqui nós temos muitas preocupações. Mas, quando nós colocamos o nosso olhar em Cristo Jesus, quando nós colocamos o nosso olhar na eternidade, nós inclusive podemos ganhar um novo fôlego para enfrentar as adversidades, um novo fôlego para continuar, para caminhar, para avançar. E é isso que eu quero te convidar nessa noite, a mudar o seu foco, a mudar o seu olhar, a olhar para a eternidade, e a olhar para a eternidade também olhar para si, fazer uma autoanálise e verificar se você, como nós vimos nessa noite, pode atestar e afirmar com convicção de que, apesar do que você está vivendo isso porque Deus tem um propósito, e não porque você pecou contra a sua religião, não porque você deixou de fazer algum rito, alguma obrigação, não é porque necessariamente você não está sendo generoso nos dízimos e ofertas, que agora os gafanhotos alcançaram a sua casa. Não é sobre isso. Não é porque um poder A ou B ou C está a legislar no tempo presente na nossa nação. Não. Nós estamos falando de algo que sim, muda e interfere na nossa realidade, mas determina a nossa eternidade. Que vozes você tem ouvido? Que palavras você tem acolhido no seu coração? Talvez você que nos assista nessa noite está enfrentando um momento de muita tristeza, de ansiedade, ou quem sabe até mesmo de depressão,
porque você ouviu tantas palavras de condenação. Você não vai conseguir, para você não tem jeito, não vai dar certo, eu te avisei. Bem, enfim, não sei quais foram as palavras, ou quais são as palavras que você tem ouvido, mas eu quero te convidar nessa noite a ouvir esta palavra, não a minha, mas a palavra de Cristo, a palavra de Deus que é o Cristo. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Não é para quem está de acordo com a determinada lei, não é para quem está em um espaço geográfico específico, tampouco é para quem se encontra em alguma outra esfera de poder ou de influência. Só em Cristo Jesus nós podemos experimentar a verdadeira liberdade, ainda que estejamos circunstancialmente presos em meio à dor e ao sofrimento. E é isso que eu quero te convidar nessa noite. Eu quero te convidar a orar, não pedindo que necessariamente talvez você seja liberto da condição, da circunstância na qual você se encontra, mas que você possa experimentar a verdadeira liberdade, que traz consigo a paz que excede todo entendimento, e que haverá de guardar a sua mente e o seu coração, e os enchê-los de esperança. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e falado aos nossos corações. Deus, talvez alguns dessa noite se identifiquem com a Tua palavra que nos apresenta a história do Teu servo Paulo. Lançados injustamente numa masmorra, e ali, Deus, de alguma forma abandonados. E alguns talvez, Deus, estejam tanto tempo vivendo uma situação, uma circunstância parecida. Se sentem abandonados, se sentem desencorajados, se sentem esquecidos, ó Pai. Mas que nessa noite, eles sejam encorajados pelo mesmo Espírito que encorajou Paulo e tantos outros homens e mulheres, ó Pai, a permanecer, a prosseguir e a olhar a Deus para além, para cima das circunstâncias. Elevar a Deus, de fato, o seu olhar para além dos montes, para além daquele momento específico, e entender que o nosso socorro vem de Ti, do Senhor que fez os céus e a terra. Muda, Deus, o nosso coração, muda, Pai, o nosso entendimento, para que, ainda que talvez circunstancialmente presos, possamos ser eternamente livres. Eu te peço, Deus, que nessa noite, nesse tempo, nesse momento em que alguém está a assistir esta mensagem, que essa pessoa possa ser achada agora não mais numa condição de pecado, não mais prisioneiro das maldades deste mundo, mas que em Ti ela possa encontrar refúgio. Nesse refúgio, Deus, aonde nós encontramos amor, encontramos acolhimento, encontramos liberdade, nesse refúgio aonde não há condenação. Sê com cada um de nós, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, e no próximo domingo nos encontramos aqui, presencialmente. Aguardamos por você para, se assim Deus nos permitir, estarmos prestando mais um momento de louvor e gratidão ao nosso Deus. Que Deus abençoe.